A Federação Espírita do Paraná apresenta Divaldo Pereira Franco, na 13ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Transtornos Mediúnicos. Digníssimas autoridades presentes ou representadas, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham através da tvc.com e da web Rádio Fraternidade, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Durante a Primeira Guerra Mundial, celebrizou-se no cenário internacional um sacerdote da Igreja Católica chamado Padre Duale. O Padre Duale, depois da guerra, foi homenageado com todas as distinções que o governo francês jamais ofereceu a um civil. Pelo gesto de heroísmo, pela sua bravura, pela coragem com que enfrentou as situações mais difíceis, tornando-se um símbolo da resistência pacífica contra as forças da intolerância. Os estudantes na área da psicologia, no entanto, fazendo uma análise da conduta do Padre Duale, asseveram que ele tinha um comportamento algo especial, porque se dedicava a atender os combatentes, não apenas franceses. Muitas vezes, ele atravessava a linha Maginot, que separava os dois países, para poder oferecer a consolação religiosa da sua crença ao inimigo. E outras vezes, quando dispunha de tempo, ele reflexionava que a guerra era o resultado do seu egoísmo. E para poder libertar-se da culpa, aplicava-se cilícios, autoflagelações. E ao analisar essa conduta especial, os estudiosos do comportamento estabeleceram que ele era portador de um transtorno neurótico profundo, que de maneira nenhuma isentava-o dos grandes méritos do heroísmo. Na história da música, narra-se que Franz Liszt, quando jovem, apaixonou-se por uma jovem, também da sua idade, e desejou consorciar-se. Porém, o genitor da jovem, compreendendo que a música não era uma profissão compensadora, negou a Liszt a oportunidade da união matrimonial. E o já notável músico foi tomado de uma peculiar melancolia. Procurou a Igreja Católica para receber o hábito e fazer votos religiosos. Mas o seu confessor, que era um homem muito lúcido, percebeu que não se tratava de uma vocação, mas de uma fuga psicológica. Negou-lhe o acesso ao sacerdócio e Franz Liszt entrou numa profunda melancolia que durante um ano perturbou-lhe profundamente o comportamento. Certo dia, no entanto, casualmente, a genitora abriu a janela do quarto no qual ele se enfurnara, e o retângulo do sol, adentrando-se exuberante, produziu uma reação no admirável compositor romântico, que se levantou e recuperou a saúde comportamental. Franz Liszt não se tornou sacerdote, mas ofereceu com Frédéric Chopin a música
um dos belos espetáculos em torno da mensagem maviosa e encantadora do romantismo. E os estudantes do comportamento psicológico estabeleceram que o admirável musicista havia experimentado um transtorno maníaco-depressivo, conforme se falava na época. De igual maneira, Goethe narra que um seu amigo jovem apaixonara-se por uma bailarina do Teatro da Ópera de Paris. E ao propor-lhe casamento, a diva recusou. E ele foi tomado de uma melancolia profunda, entrando no desgaste e quase incorrendo no suicídio, para de um momento para o outro libertar-se. E os estudiosos do comportamento estabeleceram que se tratava de um comportamento naturalmente estranho, um transtorno de natureza depressiva. A relação daqueles que se tornaram célebres, como a Santa Estática de Caldara, a jovem que durante 21 anos negava-se a receber qualquer alimento sólido. Muitas vezes nutria-se exclusivamente por um copo de leite, por um copo de laranjada, e permanecia no estado de êxtase o maior tempo possível. O que era mais peculiar é que às sextas-feiras a Santa Estática de Caldara apresentava os estigmas da paixão de Cristo. Os estudiosos de comportamento definiram que essa mulher admirável era uma histérica, portadora, portanto, de um transtorno de natureza emocional, fisiológica e psiquiátrica. Encarceraram-na praticamente em um hospital, de tal maneira que ela não sabia quando era dia, quando era noite. E apesar disso, ao chegar às sextas-feiras, automaticamente, seus pulsos, seus pés, sua testa e o lado direito do peito apresentavam as marcas da crucificação e da lancetada de Longinos. A Santa Estática de Caldara passará então na visão fisiológica e psiquiátrica do século XIX como portadora de um transtorno de conduta e de um distúrbio, como disse, histeropata. E se é verdade que o padre do Halle, Franz Liszt, o amigo de Goethe, eram portadores de comportamentos estranhos, a atitude da Santa Estática de Caldara não é de natureza patológica, porquanto, na mesma época, o notável pai da filosofia positivista, Augusto Comte, que estabeleceu uma filosofia através da qual não era importante saber se existe vida depois da vida. Para o notável pensador, que no ano de 1842 criou uma palavra admirável, o oposto ao egoísmo. Ele havia proposto a necessidade de uma palavra que albergasse a generosidade humana e criou o altruísmo. Ele dizia que se há vida depois da vida, isto é secundário. E se não há vida depois da vida, é de só menos importância. O essencial é o comportamento ético da criatura humana perante a consciência pessoal, social e coletiva. E o positivismo tornou-se uma doutrina tão extraordinária que, por ocasião da proclamação da República Brasileira, foi colocado no pavilhão nacional a mensagem de 3 palavras: ordem e progresso, que são uma frase de natureza
positivista. Mas apesar desse homem notável, ele tinha um comportamento excêntrico, porque ele se havia apaixonado por uma jovem de peregrina beleza, Clotilde de Vaux. E depois da desencarnação da sua noiva, antes de realizar as aulas de filosofia, ele colocava no proscênio uma cadeira de braços, onde se houvera sentado a diva, e exigia que os seus alunos proferissem mantras, recitassem palavras cabalísticas. E isso chamou a atenção dos psicólogos, para dizer que, nada obstante a cultura notável de Auguste Comte, ele era portador de uma conduta estranha, um transtorno quase psicótico. Mais tarde, tomou-se conhecimento, por exemplo, que Voltaire, o pai da enciclopédia, havia anunciado que, ao escrever o seu poema Henriade, ele conseguira grafar os versos mais complexos enquanto dormia, enquanto sonhava. Da mesma forma, Condorcet, o notável matemático francês, toda vez quando tinha um problema muito grave na área das doutrinas exatas, deitava-se, dormia e sonhava. E durante aquele período onírico, ele tinha certeza da solução, equacionava o enigma e, a voltar à consciência objetiva, ele realizava a operação matemática conforme tivera oportunidade de sonhar. Da mesma forma, o autor da Sinfonia ao Diabo, Daudet, ele dizia que nos momentos do sono, sonho, ele era inspirado por estranhas forças, e que nessa peça musical extraordinária, ele fora instrumento de forças poderosas que o fizeram escrevê-la praticamente nesse estado alterado de consciência. Da mesma forma, o célebre autor de Cartas a Julia, Cartas do meu moinho, narrava que as escrevia durante o período em que dormia e sonhava. Na história da civilização, vamos encontrar o momento no qual Nabucodonosor, o extraordinário dominador da Assíria e da Babilônia, era tomado de uma transformação inesperada e saía pelos jardins de Semíramis, uma das 7 maravilhas do mundo, pastando, vítima do fenômeno da zoantropia, a transformação em um ser animal. Da mesma forma, por ocasião do grande banquete apresentado por Baltazar na Babilônia, em pleno festejo, uma estranha mão escreveu na parede palaciana 3 palavras cabalísticas. Os sábios da corte não lograram interpretá-la. Então foram retirar Daniel, que se encontrava a ferros numa caverna, aprisionado, para que ele pudesse interpretar o significado daquelas estranhas palavras que foram grafadas a fogo. E então Daniel, entrando no estado alterado de consciência, estabeleceu que se tratavam de uma mensagem, na qual se asseverava que aqueles eram os 3 últimos dias do Império Babilônio Caldeu. E realmente, logo depois, Baltazar e a família real caíram nas mãos dos inimigos, e o glorioso império da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, havia caído em decadência, da qual jamais se reabilitou. Mas se compulsarmos a Bíblia, iremos ver que Putifar havia sido instrumento de um sonho muito peculiar, que o atormentara,
E o nobre faraó do Egito, sem ter a mais mínima condição de entender essa mensagem especial, terminou por recorrer a um jovem judeu que fora vendido pelos seus irmãos, de nome José, que ao escutar o sonho do faraó, apresentou-se aturdido e falou-lhe que o Egito passaria por um período de grande prosperidade. Era aquele período das vacas gordas, da vegetação luxuriante às margens do Nilo. Mas logo depois, o país entraria numa grande crise, em uma seca das mais terríveis invasões de gafanhotos, e a miséria se estenderia de uma parte a outra, desde as nascentes do rio Sagrado até as cidades por ele banhadas. E o faraó ficou tão impressionado que nomeou o jovem como sendo um dos seus ministros, para que se pudesse aproveitar do período de fartura, repletar os celeiros de grãos, guardar o maior depósito possível de víveres para os tormentosos dias que viriam depois. E José do Egito tornou-se célebre pela sua capacidade de interpretar o sonho do insigne faraó. Também quando Júlio César, o conquistador da África, depois de haver escrito as páginas gloriosas da literatura latina, a travessia do Rubicon e as 4 idades, ao levantar-se pela manhã para se dirigir ao Senado, a sua mulher Calpurnia abraçou e disse-lhe: tenho um mau auguro, não vás hoje ao Senado. E César, o conquistador da África e, portanto, do mundo conhecido, zombando da superstição da mulher, empurrou-a gentilmente, e ela lhe disse: César, no meu sonho eu vi-te ser assassinado, tem cuidado. E ele parte. Ao subir as escadarias do Senado, alguém lhe grita: lembra-te dos idos de março. E ele vai beijado por Brutus, que se passava por seu filho, quando os punhais hábeis do Senado matam-no na terrível conjuração que irá mudar a partir daquele momento a história do Império Romano. A lista de fenômenos dessa natureza é muito grande. E poderemos observar, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 2, a profecia de Joel. Nos últimos dias, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos mancebos terão sonhos e vossos velhos terão visões. Nesses dias, e o anúncio da mediunidade, sob as mais variadas denominações, irá encontrar ressonância nesta revelação mediúnica do profeta Joel, repetida por São Lucas, ao escrever a notável história dos Atos dos Apóstolos, retratando a grandiosidade do cristianismo primitivo. Mas é em Jesus que nós encontraremos o clímax dos fenômenos mediúnicos, quando esse homem que dividiu a história, como asseverou Ernesto Renan, estabelece a necessidade do indivíduo vincular-se a Deus, a fim de tornar-se instrumento da divindade na construção do mundo, qual ocorreu com ele próprio, que se tornou médium de Deus, penetrando no abismo da erraticidade inferior, para poder interpretar os grandes enigmas e os tormentos da vida, e também alcançar as regiões esplendorosas, onde se encontram as entidades venerandas que assessoram Jesus Cristo, desde a construção do planeta terrestre, a sua administração até os dias atuais. É comovedora
a presença mediúnica de Jesus quando se levanta na sinagoga da sua pequenina Nazaré, que era tão sem importância que não constava a sua presença em a narrativa bíblica. E naquele momento em que ele toma de um dos pergaminhos para a interpretação do Shabá, como era comum, alguém se ergue no auditório e grita: Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. Ao que ele redargui com severidade: cala-te, porque ainda não é chegado o meu momento. Logo depois teremos a oportunidade de ver o suave e doce cantor da Galileia apresentar para a humanidade a sinfonia inacabada do Sermão da Montanha, revertendo a ordem dos valores éticos conhecida. Porque naquela época, triunfador era aquele que vencia os outros. Herói era o que juncava o campo de cadáveres. Vencedor era aquele que se jactava e para quem se erguiam lauréis e estatuas. A partir daquele momento inolvidável da canção das bem-aventuranças, herói é aquele que se supera a si mesmo. Vencedor é aquele capaz de modificar a sua estrutura íntima e estabelecer o primado da paz diante das suas paixões inferiores. É Jesus quem vem em nome do Pai, com quem mantinha um doce e permanente colóquio, para alargar os horizontes da terra e ensejar-nos a visão parafísica da nossa realidade de seres espirituais que somos. Quantas vezes esse doce rabi olhava o mar, que em realidade não é um mar, é um lago. O lago de Genezaré ou de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia, mas cujo volume de águas é tão pequeno que é menor do que o da Baía de Guanabara. Mas para os padrões do Oriente constitui-se um verdadeiro mar. Aquele mar que Sholem Ash, o escritor judeu Deu Nazareno, diz que ao tempo de Jesus era piscoso e havia aproximadamente 2.000 embarcações dedicadas à pesca nas suas margens, entre as cidades famosas de Magdala, de Cafarnaum, de Dalmanuta, e os vilarejos que à noite, acendendo as suas lâmpadas de azeite no barro vermelho, pareciam pérolas especiais, contornando a imensa enseada e confraternizando com os céus coroados de estrelas. Certa feita, olhando o outro lado, aquele das montanhas, que era a região que pertencera aos gregos oportunamente, aquela região das cidades gregas, onde se realizava a criação de suínos, o mestre compadecido daquela gente que não tinha roteiro, e ele que viera para os gentios, não apenas para os elegidos que o não aceitaram, mas também para aqueles que o não conheciam, dominado por uma ternura ímpar, adentra-se na barca de Simão e com os companheiros singra o mar tranquilo, levemente eriçado nas suas ondas pela carícia doce do vento do amanhecer, e vai ancorar nas praias de pedregulhos vermelhos daquela região, aquela região hostil, adversária de Israel. As escarpas rochosas e vulcânicas de Pedra Negra são desafio, mas o mestre tinha um objetivo. Ele desejava escrever nas páginas da história da humanidade a preciosa lição de amor e demonstrar, como escreveu a notável doutora Hannah Wolff, a psicanalista alemã, que ele foi o maior psicoterapeuta da humanidade. Então ele ascende, e quando chega na parte superior, um cemitério abandonado, levanta-se de uma tumba quebrada um homem de cabeleira desnatrada,
o olhar que lhe traduz a loucura, os lábios angustiados e em baba, as mãos crispadas e o corpo trêmulo, e então grita: Jesus de Nazaré, que tens tu contra nós? O diálogo é de uma beleza incomparável, porque é no plural. Ele então agora contempla o estranho homem, alucinado, entre o temor dos companheiros, interroga: quem és tu? Nós somos legião, porque nós somos muitos aqueles que estamos neste corpo. Ele penetra no abismo daquela alma, daquele homem que havia sido expulso da cidade, porque fora devorado pelas forças infernais, que tivera seu nome riscado do livro dos vivos, e que se esfurnava entre as lápides quebradas dos mausoléus, e ali vivia semelhante ao ofídio, misturando-se a outros. Aquele homem aturdido olha-o, e Jesus lhe diz com infinita ternura: legião, eu te ordeno, em nome de meu Pai, sai dele. Então o Espírito, naquele grupo que através do perispírito atormentava o psicopata, faz que ele entre no estado de convulsão e grita: Deus nos mande aos porcos, ou melhor, pelo menos, deixa-nos tomá-los. E depois de estertorar, como se for uma crise epileptiforme, ele levanta-se suavemente com o rosto de uma criança, adornado por um sorriso gentil, e acerca-se de Jesus. Ajoelha-se, e o mestre, tomado de compaixão, diz-lhe: vai e apresenta-te aos doutores. Essa proposta de Jesus muitas vezes tem criado embaraço nos intérpretes das mensagens escriturísticas, porque daria a impressão que ele estava desejando ser reconhecido por aquela massa ignara dos intelectuais e administradores. Não era isso. Quando ele mandava o paciente apresentar-se aos doutores, tinha por objetivo fazer que os seus nomes fossem reescritos no livro dos vivos e eles tivessem direito à cidadania, ao retorno à família, direito esse que lhes fora coibido pelo fato de haverem perdido o equilíbrio emocional. Então o paciente, agora recuperado, sai a correr. Gadara, ou Gergesa, ou Gergesa, era a cidade de criação de porcos. Mas o surpreendente foi que, no momento em que o homem estertorava, a vara que pastava ali atirou-se no abismo, despedaçando-se nas frinchas da rocha ou estatelando-se na praia, e as carnes branco avermelhadas ficaram fremindo. E os encarregados de cuidar saíram correndo para levar a notícia aos gadarenos. Jesus vai em pós, suavemente, porque a madrugada é suave. Ela consegue devorar a noite com cálidos beijos de ternura de sol. E ele se acerca de Gadara. E quando chega às portas da cidade, ali está o psicopata recuperado, que fala e que diz: foi ele quem me curou. E a hostilidade é a mesma sociedade de hoje com um pouco mais de verniz, ontem com mais agressividade. Ali estão também os guardadores de porcos que dizem: desde que ele chegou, a manada disparou a vara, atirou-se às montanhas, e as pessoas preparam-se para expulsar o estranho galileu. E ele suavemente ergue a voz diante daqueles rostos carrancudos e lhes diz: eu venho trazer-vos, não nos interessa, mas eu venho em nome, não queremos saber. Eu sou
volte. Volte para as terras malditas de onde veio. E porque ele ficasse sem a oportunidade de dizer uma palavra, e todos olhavam para o ex-psicopata, que tinha sido arrancado das hienas infernais por uma força também demoníaca, pensava a ignorância, uma pedra corre no ar e bate em Simão Pedro. Simão era mais ou menos como alguns de nós. Ele tinha o pavio curto. E então, de imediato, ele reagiu: mestre, pede a Deus para descer um raio e acabar com essa gente miserável. Então as pessoas surpreenderam-se e disseram: não, somente que não vos queremos aqui. Ide-vos, deixai-nos em paz. Não desejamos que nos perturbeis além daquilo que já fizestes. Ide-vos, deixai-nos em paz. Jesus ainda insiste: mas eu venho trazer, não nos interessa. Que se vá, que nos deixe. Então Jesus dá meia volta e retorna pela estrada percorrida, desce as escarpas e com os companheiros adentra-se na barca que agora se enfuna. E os ventos brendos levam-na na direção de Cafarnaum. Os gadarenos, tomados de surpresa, acompanharam-nos à distância, a medo, e lá do alto da montanha viram aquela barca solitária que o vento carregava. Então alguém perguntou: quem é? Não sabemos. O que é que ele veio trazer? Bem, não deixamos dizer o que é que ele desejava. Não houve tempo, porque os gadarenos haviam trocado Jesus pelos porcos, como muitos de nós até hoje. E a cena dos porcos que se atiram naquelas frinchas pontiagudas daria a impressão que os espíritos lhes havia tomado. O que em verdade não aconteceu é que a chusma de espírito, ao deslocar-se daquele perispírito atormentado, produziu uma tal psicosfera, uma tal revolução vibratória, que os animais dispararam e atiraram-se montanha abaixo, arrebentando-se. E Gadara passou a história, abandonando Jesus por causa dos porcos dos seus interesses. Foi necessário que transcorressem 19 séculos e que a história ficasse assinalada pela intolerância da Inquisição, que somente na França matou maior número de médiuns do que durante as guerras púnicas, as guerras entre gregos e persas. Das labaredas que queimaram Joana d'Arc pelo crime de ser feiticeira, e que também destruíram Johann Hus, aquele suave Jan Hus, que no momento em que as labaredas crepitavam, ele teve a ocasião de dizer: hoje vós assais o pato, porque Rus em tchecoslovaco significa pato ou ganso. Mas virá um dia que um cisne voará tão alto que as vossas labaredas não alcançarão. E Jan Hus se reencarnará como Hippolyte Lyon Denisard Rivail, o inolvidável Allan Kardec, que examinará a mediunidade e estabelecerá que essa faculdade de natureza física, porque necessita dos órgãos fisiológicos para decodificar as vibrações do mundo das ideias, se tornaria popular na Terra, mas seria uma faculdade credora dos maiores cuidados por causa dos perigos de que se reveste. E é Allan Kardec quem fala da história pela primeira vez, com critério científico, a respeito dos transtornos mediúnicos, confundidos com aqueles transtornos de natureza psicopatológica, os transtornos de conduta, muito bem estudados hoje
nas diversas áreas das doutrinas psicológicas. Será Allan Kardec quem nos vai falar das obsessões, da interferência dos espíritos em nossas vidas, que são capazes de nos conduzir pelo pensamento, pela palavra, pela conduta, muito mais do que nós imaginamos. E a mediunidade, que é esse instrumento lapidar, que necessita, no entanto, de cuidados especiais para a semelhança do diamante bruto, depois de retirada a ganga, refletir a estrela, a mediunidade para poder atingir o mediumato, o ministério sagrado da sua própria realização, como escreve Jeanne d'Arc, nas instruções finais que Allan Kardec coloca em O Livro do Médium, exige do seu portador cuidados especiais, ética moral, conduta exemplar, para poder sintonizar com as entidades nobres, pois que, do contrário, estará perdido nesse turbilhão que toma conta da sociedade contemporânea. No livro A Gênese, Allan Kardec faz um apanhado daquilo que seria o futuro da sociedade. E escreve que, da mesma forma como no passado, periodicamente tribos bárbaras invadiram a Europa, hunos, godos, visigodos, normandos, disseminando a morte e destruindo a vida, também periodicamente a sociedade seria varrida por ondas de obsessão, que tomariam conta da terra e levariam as criaturas à falta de siso, à ausência de equilíbrio, aos transtornos mais complexos e de terapêutica muito difícil de recuperação. Não é necessário ser um observador profundo para dar-se conta que vivemos um destes cíclicos períodos da humanidade, quando a sociedade parece haver enlouquecido, quando o homem que alcançou as estrelas e vem mandando as bólides espaciais para estudar outros sistemas na busca científica da vida, e que penetrou nas micropartículas até chegar ao campo da energia pura, este ser humano ainda não diverge muito dos seus antepassados de priscas eras. Mata no meio da rua por um pedaço de pão, por um par de tênis. Mata na sua alucinação de natureza toxicômana a pessoa a quem agride, a quem expolia, e no estado alucinado volta-se e mata, com a indiferença pior do que a selvagem, porque os felinos somente matam quando têm fome, e depois de saciar-se, tornam-se mansos, mas a criatura humana dominada por essa perversidade inata dos seus instintos ancestrais e assolada pela onda de entidades perversas, que neste momento movimenta a cultura e a civilização terrestre, perdeu totalmente o sentido do respeito à vida. As vítimas da violência no lar, da violência contra a mulher, da violência contra a criança, da violência contra os descendentes dos portadores do HIV positivo, que não encontram um lar e enxameiam nos depósitos onde são colocadas. A violência urbana demonstram que nós estamos sob o assodar de forças que eram desconhecidas e nos telementalizam, conduzindo-nos a momentos de verdadeiro horror em que perdemos todo o sentido da humanidade. É a obsessão coletiva. É o transtorno de natureza mediúnica, sendo a faculdade mediúnica natural, que é da alma e o corpo reveste de células. É natural, portanto, que no nosso estágio de evolução, de consciência de sono, sintonizemos com aqueles que nos são equivalentes
e nos deixemos dominar pelo erotismo barato, pela sede das paixões mórbidas, que tem o sabor da água do mar. Quanto mais se absorve, mais sede se tem, porque ela é salobra. Ou então pelas ambições desmedidas de acumular, de avolumar tesouros, de reunir valores que jamais teremos oportunidade de aplicar, ou nos empurrar para o egotismo. Esse egoísmo exagerado, os meus, como se ninguém ou nada a nós nos pertencesse. É que estemos no momento típico da grande transição, de mundo de provas e de expiações, para mundo de regeneração, que virá alcandorado de bênçãos, quando poderemos colher na velha mitologia bíblica leite e mel que emanarão das montanhas, e encontraremos a nova Jerusalém, a simbologia do reino dos céus, de onde a dor fugirá envergonhada. Mas as obsessões estão próximas de nós. Bem poucos que estejamos indenes pela nossa conduta moral, pelo nosso comportamento de natureza especial. Mesmo assim, quando esses espíritos perversos não conseguem submeter-nos, eles logram perturbar-nos, inspirando pessoas insensatas que atiram contra nós. Na Bahia nós temos um ditado muito peculiar: quando o diabo não vem, manda um. Quando não vem diretamente a entidade perversa, sempre se utiliza de um êmulo, de alguém que com ele sintoniza, para poder fazê-lo perturbar-se. E ao falar isso, além da teoria doutrinária do Espiritismo, comprovada em laboratório, a minha larga experiência mediúnica, desde os 4 anos de idade, e lá vai a idade, no contato com esses espíritos, como esquecer-lhes a provocação? Eu era então muito jovem, por incrível que pareça. Quem é velho hoje já foi jovem ontem, e nem todo mundo acredita. E um dos anseios de minha vida era estudar, o que a divindade não me permitiu, por motivos muito bons. E naquela época fazia-se o artigo 91, que hoje é o exame especial, o artigo 100, que representava os 4 anos primários, e o artigo 91, que representava o clássico científico. Eu trabalhava na minha postura de funcionário autárquico e matriculara-me no cursinho das 18 às 22 horas para poder estudar. E estava entusiasmado, estava mantendo contato com as letras, enriquecendo-me da beleza do conhecimento, mestres hábeis. Estava no primeiro mês do meu cursinho, que hoje chamaríamos supletivo de 1º grau. Caminhava na direção do curso com um amigo e estávamos exuberantes. Naquela época, um espírito meu inimigo desde 1625. O seu amor por mim era tão grande que ele manteve o ódio 400 anos. Ele sempre me dizia: eu te vou matar. Eu digo: mas qual é o problema? Você é um morto, eu também irei para aí, e vamos ver em que dará. Ele sorria sardônico, conforme Sueli Caldas Schubert escreveu em O Semeador de Estrelas, o Máscara de Ferro, e me ameaçava: eu te pegarei. E eu dizia: que bom que eu tenho este guarda vigilante, só assim eu posso proceder bem, porque eu tinha que proceder bem para que ele não me pegasse. E ele me dizia: por melhor que procedas, durante as horas de lucidez tu dormes, e enquanto estiveres dormindo, tu que és um espírito vil, recuperarás a tua identidade anterior e eu te pego. Eu digo: meu Deus, durante a lucidez eu posso fazer alguma coisa, mas na hora do sono o Senhor me faça o favor de tomar conta de mim. E é claro, então eu ia cantarolando com meu amigo, um monte de livros embaixo do braço, quando alguém me puxou pela gola do paletó com força grotesca, e eu me voltei e recebi um soco na cara e tombei.
Tombei sob a vitrine de uma joalheria, porque pobre é assim, quando faz uma coisa errada, é logo escandalosa, é para chamar a atenção. Se fosse um pobre comum, caía na calçada. Eu caí numa joalheria. E quebraram-se os vidros. Foi um escândalo, mas quando eu me voltei, o cavalheiro agressor disse assim: meu Deus, me enganei. Eu digo: meu Deus, eu pareço um tambor de carnaval. Todo mundo chega, bate e larga para lá. Mas eu tive vários cortes, estabeleceu-se uma confusão. Eu havia criado o hábito de não me deixar perturbar diante de qualquer injunção dolorosa e ir para casa. Então aquela autossugestão me impulsionou, eu levantei-me. O dono da joalheria veio e disse: mas o que foi isto? E ele disse: é que eu vi de trás e pensei que era um cara que anda perturbando minha mulher. Puxei dele o soco para perguntar depois. E aí eu digo: não há problema. Mas o dono da joalheria percebeu aquele incidente lamentável, levou-me até o interior, enxuguei o rosto, coloquei uns band-aids. Parecia que tinha chegado da guerra da Crimeia, com tanto band-aid. E fui para casa. Consegui discernir que tinha que ir para casa. E quando eu cheguei à casa e fui me adentrar no quarto para orar, eu encontrei o meu gentil amigo, de braços cruzados, o semblante pétreo, encandecido com uma máscara de ferro a fogo. Então ele me olhou de maneira colérica e me disse: vê, da próxima vez eu vou colocar a arma no braço do inimigo e te ceifo a vida, miserável. Eu então olhei para ele e disse: se Deus permitir, somente se Deus permitir. Entrei para que meus pais não vissem aquela coisa lamentável. Orei demoradamente, recompus-me. Os espíritos amigos que nunca nos abandonam vieram ter comigo e confortaram-me, dizendo-me: não te aflijas, somente te acontece o que deves. E se tu deves, alegra-te pela oportunidade de resgatar. Vai tirar esses band-aids da face. Coloca mercúrio cromo. Ai, eu ainda fiquei bonito, parecendo um índio americano, todo vermelhinho na minha face pálida. Expliquei a meus pais que havia sido um pequeno acidente, consegui tranquilizá-los porque eram idosos. E continuei na saga. 40 anos, nós dois nos amamos. Ele me criou as situações mais embaraçosas. Certa feita, permitam-me a narração sem ser autobiográfica da experiência. Eu deveria falar de uma cidade do Brasil Central, o que acontecia todos os anos. E os meus anfitriões, verdadeiros irmãos da alma, sempre me buscavam em determinada cidade e levavam-me a outra cidade, onde eu ficava fazendo peão para as jornadas. Mas naquela oportunidade, quando eu saltei na grande capital, olhei os meus amigos e eles não estavam, o que me causou estranheza. Vieram 4 rapazes altos, atléticos, perguntaram: você é o Divaldo Franco? Eu digo: sim. Olha, nós estamos aqui em nome do Dr. Fulano, meu anfitrião. Ele está muito complicado hoje. E como nós somos seus hóspedes, ele pediu-nos para que viéssemos buscá-lo e levá-lo até a sua cidade. Alguma objeção? De maneira nenhuma. Mas achei estranho aqueles 4 gigantes e esta pequena criatura. Mas fomos. Era um automóvel Volkswagen. Tornou-se uma coisa peculiar. Eu me sentei à frente com o chofer e os 3 gigantes sentaram-se atrás. Saímos da cidade e logo me dei conta de um ambiente psíquico bastante constrangedor. Comecei a sentir náuseas. Eu tenho um organismo de camelo, nada me afeta. Mas comecei a sentir-me mal quando um dos rapazes contou uma anedota daquelas que quebra para a lama de automóvel. E então tive um choque, porque eles nunca me tinham visto. Eu era jovem, estava apenas com 50 anos. Oh, saudade, meu Deus! Quando o povo hoje fala, os bem-aventurados da terceira idade,
Eu tenho uma saudade da má-idade dos 40 anos. Mas muito bem. Então outro repetiu com uma anedota pior, chula, vulgar. Eu me fui sentindo constrangido. E então eu vi adentrar-se no carro o meu querido Máscara de Ferro. Eu disse, é hoje. Ele então sorriu e me disse, hoje eu te peguei, porque eu estou com 4 elementos da pesada. E é hoje que eu te vou matar. Eu de imediato, Pai nosso que estás nos céus, me lembrei de Chico Xavier morrendo num avião de medo, então com dignidade para morrer num carro Volkswagen, eu comecei a orar. Estávamos na estrada, não havia asfalto, a situação foi se tornando insuportável. Então eu tive um estratagema. Eu me voltei para o chofer, eu devia estar um pouco pálido, e disse, eu estou um tanto enjoado. Você se importa de parar um momentinho aqui no acostamento? Não, senhor Gerivaldo. Aí parou. Eu disse, você se importa de tirar a mala? Eu gostaria de tirar ali alguma peça. Estou muito enjoado. Ele tirou. Era uma mala nordestina. Os senhores do sul, acostumados com mala Ica e essas coisas, não sabem o que eram as malas nordestinas do passado. Couro e tábua, numa cor suave, amarelo, que não chamava atenção. Então nós éramos identificados não pela carteira de identidade, pela mala. Tirei a minha mala amarela, coloquei no chão, e então quando a mala estava no chão, eu disse, agora podem ir. E digo ao doutor fulano, que se ele tem interesse, ele me venha buscar. Com os senhores eu não irei. Os senhores não respeitam ninguém, é uma vergonha. Será que só sabem fazer isto? E ele disse, e jogar basquete muito bem. Eu disse, mas eu não sou bola de basquete, vão embora. E fiquei na estrada, sentei, me cruzei a perna e disse ao Máscara, vamos ver o que acontece. Era uma estrada muito deserta. Estava, portanto, ali, olhando a paisagem, quando veio um caminhão, viu como sabem? Que aqui diz erradamente FMN, olha que coisa, é Fenemê. Então o caminhão parou e lá de cima da boleia, o condutor gritou, ei companheiro, o que é que está fazendo aí? Esperando a boleia. E para onde vai? Cidade tal, suba que eu também vou. Peguei a mala amarela, joguei, subi, sentei-me, fechei a porta e disse, muito obrigado, meu Deus. O Máscara não entrou, eu acho que ele não gostava de caminhão. O chofer saiu e disse, para onde está indo? Eu disse, olha, estou indo para a capital, mas hoje eu deveria ficar na cidade tal, que fica entre esta e a outra cidade. Ele disse, engraçado, eu também estou indo para lá. Eu sou baiano. Eu digo, eu também. Meu Deus, era um encontro internacional. Ele disse, o senhor é baiano? Eu digo, sou baiano. Eu notei pela mala. Eu digo, louvado seja Deus. Que coisa fantástica. E então ele virou para mim e disse, é a primeira vez que o senhor vai lá? Eu digo, não. Periodicamente eu vou. Ah, meu Deus, tomara que ele não pergunte mais nada, porque se ele perguntasse o que é que eu ia fazer, mas ele não perguntou. Ele disse, eu estou indo para a casa do meu compadre fulano de tal, que era um plantador de café e que era o meu anfitrião na cidade. Depois digam que não há coincidência ou que não há programação divina. Eu digo, meu Deus, muito obrigado. E eu disse, pois é, eu vou para essa cidade e eu conheço esse seu amigo. E por que o senhor está indo para lá? Eu estou indo para lá porque meu compadre disse, venha hoje, porque vem aí um baiano que tem o diabo no corpo, que quando ele começa a falar, nem a trovoada deixa ele falar. Ele fala mais alto do que a trovoada, e quando acaba a gente está tudo igual a ele falando também. E eu estou indo. Eu digo, não diga. O que é que o senhor vai fazer à noite? Eu digo, por enquanto nada. Vá ver. O homem tem o diabo no corpo. Eu digo, deve ser uma coisa fantástica. Entramos na cidade. E de repente, ele disse, onde é que o senhor vai parar? Eu digo, é um pouco depois da rodoviária. Ah, é lá que mora o compadre. Eu disse, é naquela casa. Ele disse, mas é para lá que eu vou. Eu digo, e eu sou o homem que tem o diabo no corpo. O homem ficou emocionado até as lágrimas. Me ajudou a descer e realizamos a palestra. Quando os meus anfitriões chegaram à noite, disseram-me, Divaldo,
Nossa casa foi invadida por aqueles sujeitos. Um amigo desses que dão trabalho aos outros mandou que nós os hospedássemos. São jogadores de beisebol da cidade Y e tomaram conta da nossa casa, invadiram. Um deles é tão atrevido que começou a engraçar-se com a minha mulher. Então eu me lembrei de uma solução. Como você estava chegando, eu digo, mando-os buscá-lo, coloco as malas deles na rua, tranco a porta. Quando eles voltarem, eles não entram mais aqui. E os guias ajudam Divaldo, que Divaldo é médium. Claro, o Máscara me ajudou e as demais entidades. E assim fez. Quando eles chegaram à cidade, não puderam entrar, havia um recado que eles saíssem, porque iam dar queixa à polícia. E meu amigo disse, graças a Deus, Divaldo, que os bons espíritos lhe ajudem. Eu disse, que assim seja, porque foi um dia longo. As ciladas. Então a obsessão tem muitas sutilezas, tem muita máscara, a presunção. A presunção é uma das filhas diletas do egoísmo, mas muitas vezes ela é estimulada pelas entidades do mal, que se utilizam das nossas imperfeições. E foi por essa razão que o nobre Allan Kardec estabeleceu na definição do espírita, que é aquele que deve ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e está sempre lutando contra as más inclinações, as tendências do passado. Então, nos nossos pontos vulneráveis, essas entidades perversas se utilizam da nossa faculdade mediúnica para o intercurso sexual, a vampirização das nossas energias. Confesso-vos que vejo muitas vezes acoplado na direção do sistema nervoso central, na medula, entidades perversas nutrindo-se de criaturas insensatas, cujo pensamento está sempre no bordel. Transferiram o aparelho genésico para a cabeça e, por consequência, estão sintonizando com entidades vis que ainda se locupletam no comércio da vilania de natureza erótica. Os dependentes de drogas químicas, do tabaco, do álcool e das outras imperfeições morais, a mentira, a calúnia, a sordidez, a traição. Eles interferem em nossa vida muito mais do que imaginamos. E qual seria a terapêutica preventiva? No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos esclarece quanto à necessidade da oração, a necessidade de cultivar os bons pensamentos, a necessidade da paciência para suportar as agressões, a necessidade dos atos corretos, como terapêutica curadora, porque o bem que nós fazemos anula o mal que nós fizemos. Se somos devedores, porque praticamos atos ilícitos, realizamos atitudes ignóbeis, à medida em que nós procedemos no bem, vemos adquirindo títulos de merecimento que anulam a face imperfeita da nossa conduta. O codificador, com muita propriedade, aborda a questão em O Céu e o Inferno, quando estuda o maravilhoso capítulo Código Penal da Vida Futura. Todos nós erramos. Afinal, do ponto de vista metodológico da pedagogia da educação, o erro é o método para o acerto, e todos nós erramos. Mas quando nós erramos de natureza moral, prejudicando-nos e ao próximo perturbando, nós devemos passar por 3 fases. A primeira delas, o arrependimento. Mas o arrependimento não basta. É necessário que esse arrependimento seja dinâmico. Então nós vamos experimentar a segunda fase, a expiação. Se eu me dou conta que alguém prejudiquei por uma calúnia, por uma infâmia, até mesmo por um ato não programado, e percebo o dano que lhe causei, arrependo-me e sofro a consequência da minha ação infeliz. Mas isso não basta. É necessário o terceiro passo, a reabilitação, a reparação, reparar o mal.
através do bem que podemos fazer, se possível, como recomenda Santo Agostinho nos comentários, a questão 919 do Livro dos Espíritos. Procurar, no dia seguinte, reabilitar-se dos atos praticados na véspera. Nós deveremos procurar nossa vítima e falar-lhe com naturalidade. Mas se a nossa vítima não estiver disposta a confraternizar, o problema já não é nosso, é da pessoa. Nós cumprimos com o nosso dever, nós saímos do nosso débito para a reabilitação e prossigamos realizando bem. Então, o maior antídoto à obsessão é a prática do bem. E não pode haver melhor terapêutica preventiva e curadora do que o estudo do Evangelho no lar, para poder nos orientar na mediunidade atormentada, porque a maioria de nós, médiuns, é constituída por espíritos muito endividados. Eu vejo o desfile das celebridades mediúnicas, observo às vezes compungido, quando a pessoa ostenta a titulação de médium para poder exibir-se, ou quando se torna instrumento de consumo da massa sempre necessitada de novidades. E dói-me, porque o exercício da mediunidade é uma experiência de renúncia, de silêncios estoicos, de noites indormidas, de diálogos com as entidades das sombras, nossas irmãs em sofrimento, para contribuirmos oferecendo-lhe uma cota mínima de esclarecimento espiritual. O médium deve ser ativo 24 horas por dia e não apenas na hora e nos dias reservados às experiências mediúnicas. Estamos sempre entre as mais diferentes vibrações. Ideal manter o otimismo, evitar a tristeza, a melancolia, a queixa. É claro que temos momentos de tristeza e, do ponto de vista psicológico, é muito saudável a tristeza. Nem toda tristeza é depressão. Segundo Freud, quando uma tristeza, um drama por uma perda se prolonga mais de 4 semanas, é patológico. Mas a tristeza natural, uma frustração, um desencanto, uma surpresa desagradável, uma traição, produz-nos dor, sofrimento. Jesus muitas vezes esteve triste, a ponto de chorar. O meu coração está amarrado na amargura, a sudoresa sanguínea da angústia da traição. São fenômenos naturais. Mas quando nós nos deixamos arrebatar pela tristeza melancólica, angustiante, cuidado. Alguma mente sensata está desejando tirar-nos a alegria de viver. Então respondemos pela inefável alegria de viver, pela glória da vida, pela doutrina que nos esclarece, que nos liberta das amarras das psicopatologias mais graves. Claro que nós temos as enfermidades fisiológicas produzindo fenômenos psicológicos, os problemas psicológicos produzindo psicopatologias, mas temos também as obsessões que se intercalam, que se confundem, exigindo de todos nós essa atitude abençoada de trazer Jesus ao nosso lar, pelo menos uma vez por semana, a família reunida, aqueles que, embora adultos não queiram, que nos não perturbem, mas que nós façamos o estudo do Evangelho no lar, acendamos a flama do Evangelho do Mestre, para que ele possa passear periodicamente pelo nosso reduto doméstico e as entidades venerandas de nossa casa façam o núcleo de encontro espiritual, onde possam atender os infelizes do bairro, os sofredores do nosso passado e trabalharem conosco na construção de um mundo melhor. Vivemos, repetimos, a hora difícil das obsessões, mas também a hora sublime das terapêuticas. A psicologia junguiana alarga-nos o horizonte para cuidarmos do self, para nos libertarmos da sombra, dos arquétipos negativos e fazermos a fusão
do eixo ego-self em uma unidade que um dia foi partida no processo da evolução. E a doutrina espírita como sendo a presença do Cristo Jesus em nossas vidas, abre-nos o elenco para ampliar os horizontes inefáveis do amor, desenvolvermos a ação da solidariedade, da fraternidade, da caridade e do bem. Não há outra alternativa. Então, diante das perturbações que nos afligem, das situações eróticas que nos aturdem, dos dramas domésticos, não nos queixemos. Façamos um pacto com o amor e agradeçamos a Deus as bênçãos com que Ele nos enriqueceu, anelando por sermos muito melhores do que somos. E então podemos dizer: meu Deus, eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem claras e belas. Mas na minha pequenez, eu te peço desta vez, na impossibilidade de ser uma galáxia, permite-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser como a chuva generosa, que caindo sobre a terra porosa reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, matando a sede, a agonia de alguém na desesperação. Eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores, mas da pobreza que minha alma encerra, da impossibilidade de lograr, eu te quero rogar para ser uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Senhor, eu desejaria ser um trigal maduro para de pão repletar a mesa da humanidade. Mas na minha pobreza, eu te rogo com certeza, se eu não posso ser um trigal, deixa-me ser um grão que, caindo no chão, se multiplique no milhão e replete a mesa da humanidade com a bênção do pão. Eu desejaria ser um pomar de frutos maduros para acabar a miséria e a fome da terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não lograr, te quero rogar para ser uma árvore solitária, projetando sombra no chão. Eu queria ser a escada que levasse em triunfo ao herói, mas se eu não conseguir, eu te venho pedir para ser o primeiro degrau. Senhor, eu gostaria de ser poeta, orador, declamador, artista, musicista, para cantar a beleza da tua misericórdia, porém me falta o estro, a magia, a tônica, a harmonia. E como sou incapaz de poder decantar a vossa glória, ó Senhor, deixai-me dizer: muito obrigado porque eu nasci, muito obrigado porque vos creio, Senhor, pelo vosso amor, obrigado, Senhor, pela vossa atenção, muito obrigado, senhores.